A Rússia foi alvo, na madrugada desta terça-feira, do maior ataque ucraniano desde o início da guerra. Pelo menos 3 pessoas morreram e outras ficaram feridas. O ataque ocorreu poucas horas antes das conversações na Arábia Saudita entre representantes ucranianos e norte-americanos que procuram uma solução para o conflito na Ucrânia. Os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 337 drones aéreos ucranianos, incluindo 91 sobre a região de Moscovo e 126 sobre a região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado. O governador da região de Moscovo avançou que houve várias vítimas em 2 localidades situadas nos subúrbios do sul da capital. O atentado ocorreu também poucas horas antes da visita a Moscovo do secretário-geral da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. A Ucrânia e a Rússia enviam diariamente dezenas de drones, mas a capital russa raramente é atingida. Ucrânia e Estados Unidos da América iniciam conversações de cessar-fogo parcial com a Rússia. Confira esta e outras notícias no Giro pelo Mundo. O chefe do gabinete do presidente ucraniano Andrei Yermak afirmou nesta terça-feira que as conversações entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre o fim da guerra com a Rússia realizadas na Arábia Saudita começaram de uma forma muito construtiva. Yermak faz parte de uma delegação ucraniana que se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, e com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, em Jeddah, para conversações sobre o fim da guerra de Moscovo contra a Ucrânia, que já vai no seu 4º ano. Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu país aumentará as tarifas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio do Canadá de 25% para 50% a partir de quarta-feira. A decisão é apresentada como uma resposta à decisão da província canadense de Ontário, que impôs taxas de exportação de 25% sobre a eletricidade enviada aos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos da América também ameaçou aumentar substancialmente as tarifas alfandegárias sobre veículos importados para os Estados Unidos a partir de 2 de abril, se outras tarifas de longa data impostas pelo Canadá também não forem abandonadas. Um relatório divulgado nesta terça-feira revela que a maior parte do mundo vive sob níveis alarmantes de poluição do ar e que apenas 7 países ao redor do globo atendem às diretrizes da Organização Mundial da Saúde para a qualidade do ar. A pesquisa produzida pela empresa suíça EQR e intitulada como Relatório Mundial da Qualidade do Ar, analisou e compilou dados de mais de 40 mil estações de monitoramento em 138 países no ano passado. Menino de 4 anos nos Estados Unidos da América acionou o 911 para denunciar roubo de sobremesa. Ele decidiu ligar para a polícia após ter seu sorvete comido pela própria mãe. O caso chamou tanta atenção que o Departamento da Polícia Local decidiu compartilhar a história nas redes sociais. Em uma publicação, o órgão conta que, indignado, o menino acionou o número de emergência e disse aos policiais que a mãe dele está sendo má e precisa ir para a cadeia. O ex-presidente filipino Rodrigo Duterte foi preso nesta terça-feira no aeroporto da capital Manila com base em um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Foi detido por suspeita de crimes contra a humanidade em seu combate às drogas no país.
De acordo com grupos de direitos humanos, milhares de filipinos foram mortos pela polícia e por justiceiros, muitas vezes sem provas ou qualquer evidência de que estivessem ligados ao tráfico. No domingo, falando a milhares de trabalhadores filipinos em Hong Kong, Duterte condenou a investigação contra ele, insultando os investigadores do Tribunal Penal Internacional. As Filipinas deixaram o TPI em 2019 por ordem de Rodrigo Duterte, mas o tribunal sediado em Haia, na Holanda, disse que mantém jurisdição sobre os assassinatos ocorridos antes da retirada do país, bem como sobre os assassinatos na cidade de Davao, quando Duterte era prefeito antes de se tornar presidente. Em outubro, Rodrigo Duterte defendeu firmemente sua guerra mortal contra drogas durante uma audiência no Senado que investigava assassinatos em massa ocorridos no período. Não questionam as minhas políticas, porque não tenho desculpas nem pretextos. Fiz o que tinha de fazer e, acredite ou não, fiz isso pelo meu país, disse. De acordo com dados oficiais divulgados pelas Filipinas, mais de 6.000 pessoas foram mortas em operações antidrogas sob a presidência de Rodrigo Duterte. Os promotores do TPI estimam que o número de mortos seja entre 12.000 e 30.000. O ex-presidente continua, no entanto, muito popular nas Filipinas, onde suas soluções rápidas para o crime receberam forte apoio da população. Duterte permanece uma força política influente no país e tenta recuperar o posto de prefeito nas eleições de maio. Enquanto isso, em Portugal, a Polícia Judiciária deteve 5 pessoas no Porto de Leixões por suspeitas de tráfico de droga. Desde o início do ano já foram apreendidos mais de 800 quilos de cocaína só neste porto. É uma espécie de balanço. A Polícia Judiciária revela em comunicado que desde o início de 2025 já foram lançadas 4 ações policiais que culminaram ou com a apreensão de cocaína ou com detenções de suspeitos de envolvimento no tráfico de droga no Porto de Leixões. Em janeiro foram encontrados 510 quilos de cocaína oriundos do Brasil. 345 deles só foram descobertos com a ajuda dos mergulhadores da Polícia Marítima, já que estavam escondidos no casco de um navio mercante. Os restantes 165 quilos foram detectados no interior de um contentor que acabaria por ser localizado num armazém em Valongo. Dias depois, a Judiciária apanhou mais 56 quilos que estavam num outro contentor, mas desta vez a cocaína vinha do Equador. No mês passado, 2 homens foram detidos. Um deles seria um elemento de uma rede criminosa ligada ao tráfico de droga, já desmantelada no verão passado. Uma ação policial que acabaria por confiscar 2 contentores de bananas que afinal escondiam mais de 100 quilos de cocaína. A mercadoria só foi interceptada pela PJ quando já estava num armazém de Passos de Ferreira. Na semana passada, mais 116 quilos de cocaína, dissimulados no meio de sacos de feijão, foram apreendidos pelas autoridades. Ao todo, e só em 2 meses, foram apreendidos 800 quilos de cocaína que deram entrada no país através do Porto de Leixões. Apesar das 5 detenções e do golpe das autoridades no tráfico de droga, as investigações continuam e cada vez é mais apertada a vigilância à costa portuguesa numa tentativa de fechar a porta à entrada de droga em Portugal e na Europa. A União Europeia lançou as bases para a construção de centros de deportação em países distantes. O novo regulamento representa o primeiro resultado tangível da tendência para a externalização que os dirigentes da União Europeia aprovaram no ano passado. A Comissão Europeia apresentou um novo regulamento que, se for aprovado, permitirá aos Estados-membros transferir os requerentes de asilo rejeitados para países distantes
onde nunca tenham colocado os pés, assinalando uma mudança transformadora na política de migração. A lei não chega a estabelecer um programa obrigatório para a construção de centros de deportação, mas determina as bases legais necessárias para permitir que os governos estabeleçam acordos com nações fora do bloco que possam estar dispostas a acolher migrantes em troca de incentivos financeiros. A transferência física só terá lugar depois do requerente ter esgotado todas as vias legais para obter proteção internacional e ter recebido uma ordem de regresso definitiva. O regulamento é o primeiro resultado tangível do esforço de externalização que os líderes da União Europeia aprovaram numa cimeira decisiva em outubro. Nessa altura, os chefes de Estado e de Governo concordaram em explorar novas formas de prevenir e combater a migração ilegal, uma formulação ampla, mas vaga, que deu a Bruxelas autorização para entrar em territórios desconhecidos. Segundo as regras atuais, os Estados-membros podem enviar os requerentes de asilo rejeitados para o seu país de origem para um país de trânsito que tenha um acordo de readmissão ou para qualquer outro país, se o migrante consentir voluntariamente. Na nova lei, o consentimento é eliminado e as modalidades de transferência são alargadas para permitir que os países da União Europeia estabeleçam acordos com países terceiros e construam centros de deportação.